você pode gravar, então. Ok, certinho, pode começar. Boa tarde para todos, para todas. Sou Ana Maria Bernal, discente do programa de pós-graduação Marcas Visuais da Universidade de Brasília. Tenho o gosto de mediar hoje a mesa que tem por nome Arte e Cultura Urbana, que é a primeira mesa de nosso encontro acadêmico do Coma 2021 Pontos de Fuga. Para esta mesa, temos 3 apresentações. A primeira do Marcos Antoni Costa Pinheiro. Ele vai apresentar um trabalho que tem por nome Registro do Efímero, Sobrevivência da Imagem e a Intervenção Urbana. O segundo trabalho é de Thaís Aragão de Almeida, que tem por título Desvio e Hiperculturalidade, Arte Urbana Periférica nas Redes Sociais Digitais. E o último trabalho de hoje tem por nome Derrubacionismo Urbano e Outros Meios de Contestação, de Kaique Cosme. Então, a ideia do exercício é a seguinte: vocês vão ter 10 minutos para a sua apresentação. Eu vou avisar um pouquinho antes, talvez 2 minutos antes, de que o tempo concluya. Os invitados, colegas discentes, professores e público e demais que estão presentes hoje, bem-vindos para todos, também podem fazer suas perguntas diretamente um trajeto das falas dos discentes e colegas, ou também depois, uma vez concluída a última apresentação, vocês podem fazer suas perguntas direitinho. Nesse caso, pedimos a vocês que também abram sua câmera e seu microfone. Mientras tanto, a ideia é que todos aqui presentes tenhamos os microfones fechados. Então, novamente, bem-vindo para todos, bem-vindas todas, bem-vindos todos, colegas, discentes, invitados, invitadas. Orientamos, damos a abertura à primeira mesa. Marcos, você tem a palavra. Então, começamos com você. Tem 10 minutinhos. Você pode começar a compartilhar sua tela. Tá, ok. Boa tarde a todos, a todas e a todas. Meu nome é Marcos Antoni. Eu sou doutorando em Artes Visuais da linha de Poéticas Transversais. Eu vou apresentar a comunicação Registro do Efêmero, Sobrevivência da Imagem e Intervenção Urbana. A presente comunicação, ela apresenta reflexões sobre o conceito de sobrevivência das imagens, conceito este assume grande importância na década de 60, com a arte conceitual e suas propostas de desmaterialização da arte. É também nesse momento que as modalidades artísticas, land art, performance, intervenção urbanas, com seu caráter efêmero e instável, tensionam as poéticas do establishment. Questões lançadas nesta época continuam sendo atuais, pois interrogam os agentes dos sistemas artístico, crítico, curador, galerista, colecionador, alterando o estatuto da obra de arte, que se confunde com sua documentação, gerando conflitos com as instituições legitimadoras. Para pensar essa comunicação, eu penso, ela nasce de um ponto inicial, que é essa sobrevivência das imagens enquanto registro, né? Esse registro que simula uma experiência de obras efêmeras, de modo a presentificar uma ausência. Para tal, eu utilizo como base para reflexões ações escultóricas efêmeras realizadas em 2 ambientes distintos, e por ser efêmeras, hoje residem apenas em registros documentais feitos em câmera de celular, pois as obras foram realizadas em um dia e no outro já não se encontravam no lugar. Sua existência foi extinta pelo próprio pragmatismo do lugar, uma por ser um local que muitas pessoas acessam, uma floresta de pinheiros, localizado à margem da cidade do Itapuã, e outra por ser um lugar onde o próprio contato com a água colocaria o trabalho em colapso. Eu fiz um pequeno mapa aqui para localizar
as ações, para ficar didático e, assim, localizar geograficamente como foi feito, né, e da onde nasce e como se localizou esse trabalho, né. Aqui tem a cidade de Itapuã, que é o núcleo gerador do trabalho, que eu considero, né, a floresta de Pinheiros, que margeia a cidade, né, e o Lago Paranoá, que fica a poucos quilômetros, assim, essa cidade, esse lado leste da cidade, Paranoá e Itapuã são as cidades mais próximas, assim, em termos, em grosso modo, ao lago, né. Aqui são os trabalhos, né? O primeiro trabalho chama Contra Monumento, é um trabalho que ele foi feito com a própria materialidade que eu achei no lugar, e a ideia era pensar esse lugar enquanto anomalia, né? Uma floresta de pinheiro que foi desertificada para plantar essa floresta, que reinventa, ela traz uma consequência da história da emancipação e desmembramento de terras da capital, né? Eles fizeram essa floresta para servir de ter um lado matérico, né, para fazer esses monumentos, essas grandes formas de concreto, né? E ela é protegida por uma lei distrital, mas é uma cidade, ela margeia a cidade, mas ela não tem um ambiente meio sinistro, assim. Então não teria como levar uma câmera, um objeto profissional para fazer esse registro devido a uns certos perigos, assim, né, por esse adensamento da floresta, né. Aqui é um outro registro do trabalho. E outro trabalho seria esse trabalho que eu chamo, que é uma ação, que chama Vai Malandra, é um trabalho que é um objeto escultórico que ele flutua, que a ideia era flutuar no Lago Paranoá, questionando esse lugar como um lugar de controle, um lugar que é um lugar inacessível, mas que dentro do plano urbanístico de Brasília é um lugar que foi pensado para ser um parque, com uma circulação de pedestre que pudesse ser adentrado pelas pessoas, né? Apesar de ter hoje alguns pontos que avançam nessa questão de democratizar o acesso, não são poucos, e a grande margem, ela permanece sem o acesso, né? Então é um espaço de poder, né? E não tem essa segurança para você entrar e, né, tomar posse de um lugar, até essa coisa de ter um lazer. Isso aqui é um outro registro do trabalho, né? E um outro registro. A questão desse trabalho, como é um trabalho que ele tem um próprio jeito de acontecer devido à densidade da água e a matéria envolvida, não teria como fazer um registro do que aconteceu e para onde ele foi, né? O vento, várias condicionantes que geraram um colapso do trabalho, né? Eu tenho apenas pequenos registros, né? Aí, pensando nessa intervenção urbana, a partir desse trabalho, nasce o questionamento de pensar a necessidade do registro, não só como algo que documenta a obra, mas como uma continuação de um processo que presentificação, permitindo compartilhar a experiência ao maior público e fazer um relato do trabalho, né? A partir de pensar em algumas coisas, e até a partir do Benjamin, eu começo a ter pensar esse valor de exposição, né? Que quando ele fala que, a partir do advento dos dispositivos técnicos, como a fotografia, o vídeo e o áudio, a experiência do aqui e agora é perdida, mas o acontecimento é passível de ser massificado e incorporado na mobilidade, servindo como documentação da ação artística, permitindo a presentificação da mesma. Nas palavras de Benjamin, formulado de modo geral, a técnica reprodutiva desliga o reproduzido do campo da tradição. Ao multiplicar a reprodução, ela substitui a sua existência única por uma existência massiva. A partir da imagem técnica, as ações efêmeras realizadas em localidades específicas, Paranoá e Itapuã, ganham mobilidade e podem ser expostas em qualquer espaço expositivo, uma sobrevida sobre o trabalho, né? Contudo, é preciso compreender essas especificidades desse meio, dessa imagem técnica, assim como qualquer imagem fotográfica. Segundo Boris Kozel, é um processo de construção de realidades e, portanto, de ficções. Devido a essa condição ambígua, a imagem fotográfica é entendida por Kozel como um documento representação. Aqui seria uma citação do Kozel, né? As imagens fotográficas, entretanto, não se esgotam em si mesmas. Pelo contrário, elas são apenas ponto de partida para desvendarmos o passado. Elas nos mostram um fragmento selecionado da aparência das coisas, das pessoas, dos fatos, tais como foram estética e ideologicamente congelados no dado
momento de sua existência, ocorrência. Pensando nesse fragmento, se revive essa ideia do índice, né? É interessante destacar primeiramente o caráter inicial dessas imagens, mas sem deixar de considerar que elas também possuem realidade própria, que não necessariamente corresponde à realidade do objeto referente. Philippe Dubois defende que a imagem fotográfica pertence à categoria da semiótica, do índice, uma vez que a semelhança com seu referente, o que lhe caracterizaria como ícone, só é possível graças às condições físicas do ato de sua criação. A imagem fotográfica é, antes de tudo, a gravação de um determinado acontecimento que se deu em um determinado tempo. Portanto, para Dubois, a foto é, em primeiro lugar, índice e só depois pode se tornar parecida, ícone, e adquirir sentido símbolo. A tricotomia índice-ícone, índice-símbolo de Charles Peirce é a base do estudo de Dubois sobre a imagem fotográfica. Pensando nessa questão do índice, essa coisa que representa e torna vida, né? Pensa na imagem como uma imagem-ato. Não é mais possível pensar a imagem fora do ato do que a faz ser. Dubois afirma que a fotografia é mais que o resultado de uma técnica, é um fazer ou saber fazer, é um ato icônico, uma imagem-ato, cujo ato não se limita ao gesto de sua produção, mas se estende ao ato de recepção e contemplação. Pensando nessa contemplação, nessa ideia de pensar... Gente, me perdi aqui. A apresentação ainda está aparecendo para vocês? Não, né? Saiu. Eita. Ainda não. Saiu. Saiu. Aproveito, você tem 3 minutinhos. Não, 1 minutinho. Um minutinho? Tá, rapidinho. Pensando nessa ideia de contemplação, penso nessa ideia de presentificar uma ausência através do registro, né? E aí eu cito aqui o Hans Beltmann, né, onde ele investiga a experiência da imagem enquanto produto mental, que para existir enquanto matéria visual precisa do meio mídia, ou que confere à imagem o poder de uma experiência artística sem estar em conexão com ela. Em sua abordagem para diferenciar mídia e imagem, Beltmann traz em análise a relação existente entre imagem e a morte, interligando o meio mídia diretamente ao conceito de corpo, o que estabelece com o fundamento da visualidade a necessidade de corporificação, ou seja, o meio ausente é substituído por outro meio virtual da imagem, o que para Beltmann seria a corporificação, pois a imagem presentifica uma ausência ao torná-la visível em uma forma de presença. Ao tornar essa imagem presença, tem essa relação com o corpo, morte, e uma coisa que traz essa memória novamente, né? E aí entra nesse conceito do Barthes, né, em Câmara Clara, né, essa concepção da palavra latina imago, né, o corpo que conferia uma presentificação do falecido entre os vivos. Ao abordar a relação, busca-se ativar a conexão entre fotografia e memória, no que tange trazer para perto um evento ocorrido. Compare-se nesse aspecto para tratar de registros e intervenções urbanas, elencando seu valor de culto por se tratar de obras efêmeras. Tentando entender essa relação entre imagem técnica e o objeto referente e índice, eu acho que tem essa questão de entender também o que o Beltmann propôs sobre intermedialidade, né? Esse percurso de mídias para se gerar uma outra imagem que vai se representificar uma ação, né? E aí ele afirma que as mídias são intermediárias por definição, mas também são intermediárias entre si, que confere uma coexistência dentro da complexidade de relações, na qual as mesmas se espelham, se citam, se corrigem ou censuram uma a outra. Dessa maneira, elas coexistem em camadas que variam de acordo com a posição na história. Coexistência, na prática, não extingue as velhas mídias, apenas fazem atuar em outro sentido e ação. Dessa forma, a pintura transmutou-se na fotografia, os filmes sobrevivem na TV e assim a TV no que chamamos de nova mídias nas artes visuais. Isso significa que não somente percebemos a imagem nas mídias, mas que também experimentamos as imagens nas mídias sempre que as velhas mídias, cessado o exercício de sua função primária, transmutam para um segundo olhar, permitindo uma nova experiência. Aqui eu fiz um pequeno esquema sobre o ato
icônico, né, o suporte para analisar o registro, a intermedialidade, a documentação, registro, intervenção urbana e representação, que seria esse novo objeto que cria e que traz essa presentificação de um objeto ausente, né? Aqui eu parto para as considerações finais, né? No percurso de pensar essa pesquisa, de pensar de como destacar esses objetos, né? Veio para mim algumas questões de como tornar vivo essa totalidade da intervenção urbana e como ela pode ser levada e desdobrada em outras maneiras, assim. E aqui eu encerro, que seria a minha bibliografia. Desculpa por ter estendido um pouco, mas é porque é bem complexo. Ainda não... Tá bem, tá bem. Obrigada muito. Me preparo para as porradas. E gratos por escutar a você, Marcos, o trabalho muito interessante, essa relação entre a imagem registro e a imagem com potência de ícone, né? Então, obrigada novamente. Vamos então com a apresentação da Thaís. Thaís, você tem uma palavra? Você vai compartilhar alguma apresentação? Não vou compartilhar. Ah, tá bom. Boa tarde a todas, tudo bem? Espero que tudo bem, um cuidado coletivo. Meu nome é Thaís Aragão e hoje sou doutoranda, estou como doutoranda do programa de pós-graduação em artes visuais e eu vou apresentar o artigo Desvio e Hiperculturalidade, Arte Urbana Periférica nas Redes Sociais Digitais, que é uma parte do pensamento que foi desenvolvido na dissertação produzida entre 2018 e 2020 no programa de pós-graduação em artes visuais, sob a orientação da professora doutora Fátima Aparecida dos Santos, que tem como título Mitos e Letras, Cidade, Arte Urbana e Mídias Digitais. O questionamento norteador dessa pesquisa, para entender essa relação entre desvio e hiperculturalidade na arte urbana, foi quais são os desdobramentos da arte urbana no cyberespaço. Entendendo a arte urbana como narrativa visual de interação com a cidade, que possui um caráter plurissígnico e comunicacional, resgatando manifestações elementares da experiência humana. Então, são as diversas linguagens e estilos que emergem da rua, registrando os modos ideológicos, históricos e afetivos da sociedade contemporânea. Atentaremos-nos, nesse momento, para a arte urbana não institucionalizada artisticamente e que possui sua ascendência nas partes da cidade que são marginalizadas, sejam elas geográfica ou socialmente, pois percebemos que a linguagem urbana desse grupo específico alimenta lacunas interdisciplinares relevantes a serem discutidas no que se refere à criação e à disseminação desses personagens visuais sobre o espaço urbano. Então, nessa pesquisa, eu tive a necessidade de entender essa relação própria da estética da periferia e da estética do movimento, que é advindo dessas simbologias urbanas e do modo de organização da linguagem na urbanidade. Então, eu primei por analisar a cidade e algumas camadas e desdobramentos que permeiam essa linguagem urbana. A primeira parte, para entendimento dessa cidade, foi pensar as estruturas como mecanismos técnicos que moldam a vida social. Aí eu trouxe o geógrafo brasileiro Milton Santos, né, sobre o espaço, para entender melhor. Eu estudei as composições como novas formologias das cidades contemporâneas e trouxe esse tensionamento entre o lugar e não lugar, proposto no conceito do Marc Auger. Eu trouxe a relação das ruínas, da cidade como ruína, do espaço urbano, né, que sofre mutação desses limites espaciais através da tecnologia digital. Aí eu estudei o polvirílio para entender como essas máquinas de visão, elas incidem nas nossas visualidades urbanas, e os olhares sensíveis como possibilidade renovada de rever caminhos cotidianos, e eu trouxe poeticamente a literatura do Ítalo Calvino e do semioticista colombiano Armando Silva. A partir disso, eu analisei a página do Instagram Mitos e Letras, que é um espaço nas redes sociais
digitais que se propõem a colecionar imagens da pichação brasiliense desde a origem do movimento em Brasília, que é mais ou menos em 80, até a atualidade, contextualizando os principais interventores, linguagens e movimentos históricos desenvolvidos na cidade. O Instagram Mitos e Letras iniciou a atividade em dezembro de 2014, tendo como ponto de partida apresentar os principais pichadores da cena brasiliense, que foram denominados de os mitos da pichação, como também apresenta os principais estilos, as mudanças plásticas da linguagem, chamadas de letras, né? O estudo caligráfico da pichação, pois a pichação é configurada pelo uso da abstração de letras, palavras, utilizando a escrita como recurso principal para as intervenções. A junção de mitos e letras reflete, entre outras preocupações da coleção e dos registros da página, uma construção criativa e imagética da história do movimento da pichação na cidade, desde a sua origem, em meados da década de 80 até a atualidade. Então, observando o Instagram do Mitos e Letras, eu fiz alguns pontos de encontro do que eu chamo de história da arte B, né? Dessas outras narrativas, dessa história da arte periférica e marginalizada. Então, a partir disso, eu comecei a observar o Instagram, a potência do Instagram do Mitos e Letras, como uma galeria de arte urbana em que circulavam as obras desses artistas de modo historiográfico e imagético, né? Então, como pensar essas poéticas nesse espaço virtual como circulação de obras? Outra intervenção, né, e linha interpretativa de análise foi pensar a relação do colecionismo, que é o valor agregado à imagem, que tem a ver com também esses recursos narrativos e historiográficos dos grupos, né, linguísticos que desenvolvem essa poética, e do registro, né, visual e fotográfico como processo individual, poético e performativo. Então, eu comecei a analisar também quais recursos da comunicação formal esses artistas e pichadores utilizavam para formar uma colagem, o que eu chamo de colagem intermediática, né? Que o conteúdo documental é a partir do recorte da notícia principal. Então, o que não deixa de ser importante essa notícia, a manchete principal, mas a imagem que está empregada nesse discurso. E analisando o Instagram também, eu percebi essa relação com o corpo, né, a partir da performance, onde é o protagonista, né, o corpo é protagonizado, mesmo com um anonimato, que eu considero um anonimato artístico, e observamos, a partir dessas colocações de colecionismo, registro, performance, colagens intermediáticas, as redes conjuntivas das cidades e suas camadas linguísticas urbanas, mais especificamente as intervenções urbanas desenhadas sobre elas, e os seus desdobramentos e ressignificações nas redes sociais digitais, com o intuito de traçar uma linha interpretativa diante das inúmeras possíveis sobre as estruturas contemporâneas que afetam e modificam a nossa relação com o meio urbano, as identidades periféricas e as manifestações artísticas. As redes sociais digitais, enquanto trama analítica para a percepção do espaço em dimensões coletivas e individuais, reorganiza a arte urbana e alguns dos conjuntos que a permeia, constituindo como um fenômeno recorrente nas cidades que são modificados, como, por exemplo, os valores sociais, artísticos, os suportes materiais e ideológicos. Artisticamente, verificamos que a arte urbana, reconfigurada e revista nos ditames, né, do ciberespaço, das redes sociais digitais, sofrem modificações consideráveis na estética e na apresentação das intervenções, o que influencia diretamente na discussão política e transgressiva do movimento, pois se apresenta formatada de acordo com o funcionamento das plataformas, né, com a relação dos algoritmos, com a arquitetura da plataforma e com essas regras e condicionamentos visuais. As imagens, as fotos, os vídeos e as performances registradas em tais redes digitais se apresentam como desdobramentos das intervenções realizadas na cidade. Nas redes sociais digitais, o muro, o desenho ou a letra urbana
passa para a pixelização da imagem, do registro, do acontecimento e da instantânea presença. O Instagram, ele aglomera em uma especialidade instantânea essas práticas artísticas, as temporalidades históricas, os personagens, os agentes, os admiradores do movimento e os movimentos dessa arte urbana que agora se escamoteia, né, ou se desdobra nesse outro meio. Alguns dos encontros, diálogos, das interconexões comunicativas que são ocorridos na arte urbana, no ambiente virtual, não aparecem no meio urbano. Esses acontecimentos se solidificam a apresentar as camadas exploratórias do urbano nessa transmutação emergente e complexa. É no híbrido entre urbano e virtual que aparecem os vídeos, as performances, as palavras, as conversas sobre as atividades realizadas na cidade e na rua. O entendimento conceitual... falta um minutinho, né, Ana? O entendimento conceitual das dinâmicas artísticas dessa linguagem definitivamente ampliam-se e se distorcem frequentemente. E os papéis e as funções urbano-virtuais, elas são trocadas, as prioridades imagéticas e discursivas são revistas. Eu tenho mais algumas coisas para falar, mas meu tempo esgotou, então agradecer a oportunidade e de escuta, né, de escutativa. E é isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar agora nessa mesa. Novamente para você, obrigada. Gratíssimo escutar você, seu trabalho. Também tem muito que ver com o trabalho anterior, mas nesse caso se acrescenta a média virtual e como essa média virtual interfere também na apresentação e a presença dessas intervenções urbanas, como são também abertas, né, à criação coletiva. Muito obrigada novamente, Thaís. Vamos adiante. Então, Kaique Cosme tem a palavra agora com o trabalho que tem por nome Derrubacionismo Urbano e Outros Meios de Contestação. Kaique, você pode compartilhar agora essa tela? Obrigada, tem 10 minutinhos, então depois, novamente, lembro aos ouvintes que podem fazer suas perguntas por o chat ou ter em seu caderno. Agora, vocês podem fazê-las direitinho uma vez concluímos as apresentações. Obrigada. Olá, pessoal. Me chamo Kaique, eu sou aluno do programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Espírito Santo. O tema da minha comunicação, derrubacionismo urbano e outros meios de contestação, é um determinado desdobramento da minha pesquisa em andamento de mestrado, que fala sobre processos memoriais a partir do século XXI. Bom, todo esse caso, né, envolvendo a questão derrubacionista, ela hoje é um tema muito recente, também muito tanto quanto delicado, mas que, partindo de uma lógica não tão linear, mas remetendo ao caso de George Floyd, em maio de 2020, já em um cenário marcado pelo enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, o assassinato de George Floyd, um homem negro de 46 anos, focado até a morte pelo policial Derek Chauvin, desencadeou uma onda de debates acerca do papel de monumentos pátrios em espaços urbanos de diferentes países. Atos antirracistas tomaram as ruas de diversos locais do mundo após o assassinato de Floyd, culminando em um processo de contestação da permanência de imagens autoritárias em vias públicas. Em junho de 2020, em Bristol, sudoeste da Inglaterra, manifestantes botaram abaixo uma estátua do traficante negro escravizado Edward Colston. Com a ajuda de uma corda, a estátua foi retirada do pedestal em que se encontrava e, em seguida, pichada e jogada em um rio que corta a cidade. Entretanto, essa escultura foi resgatada pouco tempo depois pela prefeitura e levada por um processo de restauração. A ação acendeu uma crescente onda de manifestações de derrubada durante os atos antirracistas
E, sendo assim, imagens de Leopoldo II, Jefferson Davis e Cristóvão Colombo também vieram abaixo, na medida em que outros monumentos eram alvos de pichações e até mesmo decapitação dos personagens neles representados. Tanto a imprensa quanto diversos teóricos manifestaram-se acerca do processo da derrubada e, escandalizados, voltaram-se contra ao derrubacionismo, afirmando que a remoção de um monumento não resolveria a problemática racista. Não muito distante de toda essa discussão impulsionada pelo trágico momento, né, que reflete toda uma necropolítica a qual a sociedade está inserida, entre outubro de 2019 e março de 2020, no Chile, houve diversas manifestações onde mais de 300 monumentos públicos foram, de alguma forma, danificados por todo o país. E, em meio a uma série de protestos que gradativamente se alastrou pelo território chileno, manifestantes derrubaram a estátua do colonizador espanhol Pedro de Valdívia, localizado na cidade de Concepción, enquanto em que La Serena foi ao chão a imagem do conquistador Francisco de Aguirre. Ainda em outubro de 2019, na cidade de Santiago, em um protesto que reuniu mais de 1 milhão de pessoas contra o então presidente Sebastián Piñera, salvo engano, esse vai ser o maior protesto durante essas revoltas que acontecem no Chile, o monumento ao general Baquedano, militar e político de origem espanhola, foi tomado por manifestantes que empunhavam algumas bandeiras, e dentre elas havia a bandeira símbolo de um dos povos originários do Chile, os mapuches. A ação e, consequentemente, a imagem gerada a partir dela, essa imagem que viralizou no final do ano de 2019, carrega consigo grande força política em detrimento da tomada de poder do povo, mesmo que seja no plano simbólico, possibilitando uma revisão do espaço urbano da cidade. Entretanto, toda essa discussão acerca das derrubadas, algo que pode parecer muito recente na nossa sociedade, é algo extremamente intrínseco à sociedade humana. Desde a antiguidade, nós temos uma sobreposição de imagens que poderíamos caracterizar como uma guerra de imagens, onde imagens de imperadores consecutivamente vão ser derrubadas em virtude da tomada de poder de uma nova figura, e ao longo do século XX, em especial após a Segunda Guerra Mundial, a função memorial dos monumentos e o que eles representavam já era discutido desde o fim do Terceiro Reich. E estátuas de Stalin, de Lenin, por exemplo, foram derrubadas ao longo do último século por toda a Europa. Trazendo, então, essa discussão para um âmbito nacional, o Monumento às Bandeiras reflete muito bem a sedimentação de um símbolo controverso, que é a imagem dos bandeirantes. Até as primeiras décadas do século XX, a narrativa historiográfica acerca dos bandeirantes apresentava um viés positivo sobre sua imagem e seus feitos. Entretanto, essa construção mitológica passa por uma significativa análise, tendo a década de 1960 como um marco a partir da revisão do livro Vida e Morte do Bandeirante, de Alcântara de Machado. É muito sintomático que, durante o início da República no Brasil, os militares, de inúmeras formas, tentavam validar imagens, né, de heróis construídos de forma ideológica, né? E toda essa herança mitológica já presente na história dos bandeirantes vai ser, mais uma vez, reforçada. Então, a necessidade de fortalecimento, justamente, de uma cultura e identidade não só local, como também nacional, desencadeou na construção de processos simbólicos, enrijecendo um ideal de sociedade pautada em humanidade muito bem definida pelos processos coloniais, em que, digamos assim, os povos originários precisariam ser, entre aspas, domesticados, fecha aspas, e incorporados a um novo modus operandi. Então, quando os conquistadores chegam nas Américas, entre o século XV e o século XVI, existia muito bem delimitado uma ideia de sociedade, sendo assim, os povos originários dessa região precisariam ser incorporados, né, a essa maneira de se viver, essa maneira de ser um ser humano. E é justamente nesse contexto que, na década de 1950, o Monumento às Bandeiras é erguido em comemoração aos 400 anos da fundação da cidade de São Paulo.
E tido como um dos maiores cartões postais da região, o monumento, por diversas vezes, foi alvo em meio a manifestações de pautas sociais, pintado, pichado, envolto por faixas, como na imagem, uma manifestação que ocorreu em 2013, onde o povo guarani entrou nesse monumento, né, se apropriou desse espaço, reivindicando, né, direitos, e uma fala, né, uma outra perspectiva dessa história eurocêntrica, nessa história, essa historiografia branca. E essa acerbação do mito pífio do bandeirante, aqui, desculpa, tem outras imagens também de outros casos que ocorrem com o Monumento às Bandeiras, eu acho que essa é uma das imagens mais clássicas, né, onde vai ser tomado com essa tinta vermelha, e esse aqui já é de 2016, onde vai haver uma determinada intervenção, tanto no Monumento às Bandeiras, como no Monumento do Borba Gato, onde vai receber essa cor avermelhada, amarelada e azulada. E essa acerbação do mito pífio do bandeirante motivou mais recentemente o incêndio da imagem de Borba Gato, uma das estátuas mais conhecidas da cidade de São Paulo, localizada no bairro Santo Amaro, e que ocupa uma localização estratégica na região. A ação promovida por grupos antirracistas e que reivindicam uma revisão do espaço público. Tais monumentos, em grande parte erguidos entre o final do século XIX e início do século XX, não expressam senão a edificação da imagem de heróis construídos de forma ideológica ou até mesmo mitológica, como é o caso dos bandeirantes, a partir de um processo de dominação política e cultural sobre um determinado povo ou raça. Além disso, a gente pode se indagar sobre os valores artísticos e culturais que esses monumentos atribuiriam à esfera pública. E seria minimamente leviano apontar que essas imagens permanecem de pé como um meio de lembrar, para que não se repita, o ato colonialista ou de crueldade praticado por cada um dos personagens mitificados nesses monumentos. Em meio a todo esse processo de defesa armado por teóricos da área, na maioria das vezes, não atentamos para o fato de que grande parte dos advogados desses heróis pátrios são originários de meios socialmente elevados, além de tratar-se de pessoas brancas. Uma fala muito pertinente, que ocorre ainda em 2020, durante uma entrevista no Roda Viva, onde o Silvio Almeida foi entrevistado, é que, ao ser questionado, né, ao falar sobre o processo de derrubadas, ele argumenta que, abre aspas, tem gente chorando por uma estátua, mas não é capaz de chorar quando morre um negro, fecha aspas. Esses monumentos, erguidos sobre pedestais e feitos a partir de materiais perenes, que na maioria das vezes recebem locais de destaque em meio à paisagem urbana das cidades, consolidam-se como imagens encobridoras da história. Desse modo, são erguidas não como uma forma de advertência, mas alimentam narrativas de uma cultura da bárbare, evidenciando sua violência simbólica e a articulação de um projeto memoricida que invisibiliza as vítimas do passado doloroso. Então, a gente pode refletir sobre como o valor atribuído a esses monumentos se dá de uma forma totalmente arbitrária, né? Que se dá de um local pré-determinado, de um povo pré-determinado, e que, ao ser questionado sobre a permanência no próprio espaço público, existe uma narrativa, né, quanto ao apagamento de uma história, quando, na verdade, a gente pode pensar inúmeros outros meios, né? Kai, que desculpa, já temos tempo. Ok. Você conseguiu terminar? Terminei. Sim. Oh, tá bom. Obrigada a você. Muito importante para esse momento histórico sua apresentação. Agora vamos a falar, mas depois, né, na discussão sobre cada um desses aspectos tão sugerentes, sabe? Então, agora temos a última apresentação. Eu não lembrei, desculpas a todos e todas, mas temos uma quarta apresentação do equipe bastante grande, Lincaron, Fernando, Pericim, Caio Chato, Faiana da Silva, Felipe Santos, Pedro Lacerda e Lívia Brandão.
O nome da apresentação é Teleférico, o jogo como método em processos artísticos. Então, não estou muito segura quem vai ser a apresentação, de quem é o representante dessa galera tão grande, é? Vamos em 2, eu e Pedro. Somos eu e a Lívia, isso. Então, podem. Obrigada, desculpa vocês. Imagina. Tá sendo compartilhada a minha tela da apresentação? Tá. Só para eu me guiar também. Bom, então... vamos lá. O trabalho que a gente apresenta aqui se chama Teleférico, Jogo com Metodologia em Processos Artísticos. É um trabalho do coletivo Lâmina, coletivo bem recente, assim como esse trabalho também. É um coletivo que se junta há pouco mais de... vai fazer um ano, na verdade, agora, que a gente está reunido. Como a professora mesmo comentou, é formado pela Lin, Fernando, Caio, Felipe, a Fabiane, a Lívia e eu, Pedro Lacerda. E todos somos, quase na maioria, quase na totalidade, somos integrantes do PPG em Artes Visuais aqui da UNB. Então, a gente vem desse lugar de se encontrar em disciplina e encontrar proximidades entre a gente. Aqui, o coletivo, ele surge em pandemia. É importante a gente destacar esse contexto assim, de criação do coletivo e criação de trabalhos de arte na pandemia, porque isso vai configurar todo um parâmetro assim, de trabalhos que a gente vai ter pela frente desse um ano assim, quase de produção, de discussões desde então. Então, a gente começa a trabalhar em meios virtuais, né, a se encontrar em meios virtuais por conta da pandemia, e todas as nossas discussões, práticas e meios começam a partir dessa questão, assim, da virtualidade, das trocas de mensagens, da questão do olhar, de como a gente interpreta esse momento. E aqui a gente até colocou um print de uma conversa nossa em grupos de mensagem, né, onde a gente começa a discutir algumas dessas primeiras questões para a gente, assim, de onde, como a gente poderia começar a trabalhar junto, assim, encontrar proximidades. E aqui a gente chegou, nesse primeiro momento, nessa questão do olhar na fotografia, na imagem, na produção de imagens, na circulação de imagens, envio de imagens, formas de interpretar. Acho que partindo dessa ideia de que está todo mundo dentro de casa, submetido a essas condições assim da pandemia, de comunicação e tudo, a gente acabou criando nossa primeira prática nesse sentido. Você quer falar aí, Lívia, agora? Não, pode passar para a próxima. Então, a gente... Deixa eu interromper aqui. É o seguinte, a gente não está conseguindo ver a tela compartilhada. Eu só consigo ver a tela com a bolinha PL do Pedro e não estou conseguindo ver o documento que está sendo exibido. Para todo mundo? Eu consigo ver, na verdade. Eu também estou vendo. Eu consigo ver também. Também vejo. Pelo celular? Não, eu estou no computador. Eu tenho que usar o que, então? Galeria? Aí a galeria só aparece a Lívia. Você põe a manita em cima da tela do Pedro, que está abaixo de sua tela. Abaixo está. Então, você põe a mão e aí acho que você pode ver. Foi? Mas eu acho que a apresentação pode continuar, Pedro e Lívia. Pronto, consegui, resolvi. Tá, gente. Então, a partir desse momento que a gente estava constituindo o nosso grupo como coletivo e a gente precisava entender as nossas subjetividades para ingressar num grupo maior, a gente entendeu que as mídias digitais seriam um grande potencializador das nossas ideias. Então, a gente começou a entender que a gente precisava entrar no meio de um jogo, né? Então, a primeira proposta foi a gente fazer uma espécie de telefone sem fio. Ele começa quando um participante ele produz uma imagem-chave e depois isso é transmitido secretamente para um outro participante ou a participante seguinte, que reproduz uma outra imagem.
e a partir disso essas imagens são reproduzidas em cadeia, até que no final a obra é revelada e existe o conjunto das imagens que se forma como obra, né? Então a gente tem essa linha número 1, que foi a nossa primeira experiência, né? Começou comigo, eu produzi a primeira imagem, depois veio o Felipe, o Fernando, e por aí vai, a gente teve essa parte do repertório em cadeia formado. Uma outra coisa interessante é que a gente entendeu, né, nessa constituição inicial do coletivo, que os ruídos, na verdade, eles são elementos constituintes do jogo. Então, eles são os nossos norteadores para a composição de novos trabalhos, eles que incitam a nossa criatividade para a criação dos nossos trabalhos. Então, todos os ruídos que, porventura, vinham sendo criados a partir desse jogo, eles foram adicionados ao repertório do jogo, e a gente começou a criar a partir disso. Pode passar. Então, esse foi um primeiro texto, uma primeira imagem, né? Se você quer ler essa primeira imagem. Pode ser, como a Lívia está comentando, aqui a gente trouxe só um recorte dessas 3 primeiras imagens aqui, né, que foram enviadas pela Lívia, Felipe e Fernando. Aqui, enfim, aqui tem um trecho só que a Lívia comentou: como água achada e perdida na minha matéria, quase em ebulição, ou próximo ao limite, que me vejo em tensão permanente. Saudade é faca, o olho de dentro é o que tudo vê. Então, isso foi um potencial para mim, para eu começar a liberar essa imagem, mas necessariamente não, isso pode ter sido interpretado de outras formas, então a gente cria essa subjetividade que deixa de ser só minha para ser um espaço coletivo. Pode passar. Então, o jogo ele vai se perpetuando à medida que ele não acaba, né? A gente vai fazendo jogos de imagem, então na linha número 2, se desenvolveu novamente um segundo teste a partir desse jogo, que foi o Pedro que começou e terminou em mim. Depois a gente começou a aglomerar e aglutinar os ruídos a partir de fluxos diversos, não lineares, né? E depois a gente começou a criar regras restritivas a partir disso, né? Porque essas regras iam ajudando a gente a desenvolver o norte que a gente estava querendo pelo coletivo. Pode passar. Aqui tem também, né, um recorte dessas 3 primeiras imagens, assim. Vou ler também brevemente aqui um trecho que me apontou para disparar essa primeira imagem. O mistério das superfícies. Enquanto o planeta é tela, navego pela circunferência mínima do mundo ao meu alcance. O seu registro comprime e planifica os sentidos, como satélites em órbita pela Terra. Deixa eu passar aqui também. Aqui são essa primeira minha imagem, a segunda do Felipe, essa aqui terceira, que é um políptico da Fabi. E aqui são as outras 3 seguintes também. Tem essa passagem aqui também da Lin, vou ler também. Repito padrões de mim para tentar entender novos mundos, o meu e o lá de fora. Todo dia tento entender de novo. Aqui tem a seguinte imagem do Caio, e aqui, por última, do Fernando, que completa essa segunda linha, assim, né, de troca de imagens. Então, é interessante entender que todas essas imagens, elas começaram a ter novas regras multiplicadoras. A Lin propôs essa regra multiplicadora, então disparou várias imagens para várias pessoas do coletivo, e a gente começou a entender que as regras que a gente fazia na imposição das imagens, elas criavam formas distintas de diagramas. Então, essa linha número 3, ela criou esse diagrama, né? E as imagens elas passaram a se despedir da subjetividade própria delas para entrar num grande conjunto que faz sentido por si só pelo fato dele ser coletivo e múltiplo. Pode passar. E aí a gente entrou na parte da esfera rizomática, na dinâmica rizomática do Deleuze e do Guattari, né? Porque o rizoma ele não tem uma linearidade, ele, a partir do momento que a gente insere essas regras multiplicadoras, ele se ramifica, né? Não existe uma base, um cone único de interação, mas sim múltiplos agentes e muitos cruzamentos de encontros, de acontecimentos, e eles são multiplicadores das experiências estéticas que a gente estava querendo no grupo. Pode passar? Aí aqui a gente chega a partir dessa ideia de rizoma, a gente também começa a dialogar com outros trabalhos assim que discutem essa ideia
da representação da influência, assim, né? Dessa coisa da constante memória, um constante padrão se repetindo, quando a gente começa a ver algumas ideias caminhando dentro dessas linhas, né? Assim, então, a gente interpreta uma imagem, produz uma outra, e a gente começa a ver isso em aberto, né? Quando a gente vê essas linhas abertas, a gente começa a ver esses grandes mapas, né? Essa forma Atlas, que é um trabalho do Webb Warburg, do Atlas Mnemosyne, é uma das referências nossas, assim, para trabalhar não só também essa questão de um aspecto que se repete, que se mantém ou que se trava, mas também nessa própria montagem, assim, né, dos trabalhos e configuração, assim, né, de todas essas imagens. Aqui a gente começa, como a Lívia estava falando, nessa nossa última linha, que é a linha 4, né, assim, na verdade, todas as linhas até agora que a gente tem trocado essas imagens, elas estão em aberto, assim, né, o coletivo é muito novo, né, também, como disse no início, mas nessa linha número 4, a gente começa a trabalhar a partir dessas regras restritivas, ou seja, a gente começa a lapidar certos movimentos que podem ser dados pelo participante seguinte. Nessa linha 4, por exemplo, quem começou ela foi o Caio, que disparou essa primeira imagem aqui, essa imagem mais horizontal, e ele já dispara com essas 3 regras, passe apenas para uma pessoa, essa rodada precisa passar no mínimo 2 vezes por você antes de finalizar, e a cada rodada adicione uma nova regra restritiva na lista. Ou seja, a cada pessoa que ia passando na sequência e adicionando uma regra, né? 1, 2, 3, 4, 5, então a gente vai condicionando, assim, algumas atividades, assim, da próxima pessoa. Aqui a gente trouxe como referência também, assim, acho que mais no quesito de entender essas regras como componentes estimuladores, assim, de uma criatividade, né, como propositores de novas interpretações, o coletivo Oulipo, de 60, que foi formado por Raymond Queneau, François Linois, Ítalo Calvino, Jorge Perec, além de outros também, em que eles estimulavam fórmulas matemáticas para criar textos literários. Então, eles tinham uma série de regras que eles mesmos se colocavam como motores, né, como disparadores de novas proposições, assim, né, de novos textos, assim. Aqui também a gente só colocou essas 3 primeiras imagens aproximadas. É importante você ver também o tipo de ideia que a gente está tentando trazer com essas linhas e como que essas imagens combinadas e recombinadas, elas podem criar linhas de pensamento a partir desse processo. Então, isso também é mais um exemplo de uma das linhas que a gente estava tentando trazer. Pode passar. E aí, no desenvolvimento, né, das nossas reflexões pós-trabalho, a gente chegou nesse estado teleférico, né, porque o teleférico, ele é um modal, um transporte, né, que é puxado por cabos e que ele tem um fio condutor das cabines, né, que chegam de um ponto a outro em estado de suspensão. E nós, por nossa dinâmica, a gente está no estado teleférico também, um espaço-tempo que a gente está criando como coletivo, e que a gente tem as imagens cabines, que os nossos produtos e é o nosso meio de comunicação também, né? E eles fazem, e os nossos pensamentos são os fios condutores, né, de todo esse processo, que são passados por meio dessas imagens. Então, a partir desse momento que a gente está vendo como releitura no nosso trabalho, todas essas conclusões imagéticas e esses simbolismos que a gente vai descobrindo estão sendo também inseridos dentro do nosso campo de trabalho, dentro da nossa poética como coletivo, porque a ideia é que a gente consiga se desterritorializar, né, como singulares, indivíduos singulares dentro da nossa própria poética, para nesse desafio de estar em coletivo, permanecer em coletivo dentro, né, também da pandemia, desse contexto pandêmico que temos, né, as nossas limitações físicas de estar em coletivo, a gente consiga se reterritorializar em coletivo lâmina. Então, a gente está tentando aí nos despedir da nossa singularidade para atravessar o espaço-tempo comum do jogo. Obrigada. Desculpa pela interrupção. Não, Foi mas tempo. Obrigada já encerramos mesmo. Obrigado, tá. Bom, agora temos alguns minutinhos, em realidade temos 10 minutinhos, segundo a programação.
Então, temos algumas perguntas, se algumas das pessoas que estão presentes, invitados, invitadas, público, querem fazer, então, simplesmente levantam a mão. Então, vamos a dar um tempo, quem quer falar, tem alguma pergunta? As apresentações dos colegas. Ana Cristina, pode falar. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Kaique. O trabalho que você está apresentando é um trabalho muito atual, né? Essa coisa complicada que é a iconoclastia. E eu gosto muito desse tema, mas eu sempre fico me perguntando, e talvez você me ajude nisso agora, assim, quais as relações que a gente pode estabelecer entre essas imagens, essas esculturas, essas obras de arte que estão sendo alvo dos ataques e a própria arquitetura que a circunda nas cidades. Oi, Ana. Realmente, esse é um tema muito complexo, a gente pensar o espaço urbano, né? E principalmente pensar uma readequação do espaço urbano. Tem um texto do Paul Preciado, que ele publicou no ano passado, que é Por um Monumento à Necropolítica, que ele fala sobre a relação desses monumentos heróicos, né, esses monumentos equestres e com a cidade, e a gente tem uma relação direta, porque esse espaço urbano, ele também é constituído a partir de uma visão do conquistador, né? As cidades são criadas a partir da visão do conquistador e, consecutivamente, essa, digamos assim, essa adornagem, né, que seriam esses monumentos, essas estátuas, estão diretamente ligadas. É toda uma relação de poder desencadeada a partir dessas relações, né, de dominação, de sobreposição a partir de uma outra cultura, né, que para esses povos, né, para os povos europeus seriam povos inferiores. Então, tem uma relação direta, eu vejo como uma relação de poder, né, de estabelecer um poder, de controlar, de sedimentar uma verdade construída. Não sei se eu respondi muito bem, mas eu encaro desse modo. Obrigada. Alguma pessoa tem outra pergunta para algum colega? Porque... Sim? Ana, acho que você deixou aberto seu microfone. Ou você quer falar? Alguém mais? Agora não, mas... Ok, Kaique, eu também tenho uma pergunta para você, mas... Bom, uma das coisas que as pessoas pensam nessa problemática em relação às declarações do patrimônio, dos monumentos, em termos culturais e valor simbólico para a sociedade, tem que ver com as ferramentas para sua legitimação. Então, uma pergunta que nós fazemos é quais podem ser as ferramentas que têm as pessoas em algum tempo específico que já não percebem essas esculturas, esses monumentos como valores valores importantes em termos políticos e simbólicos para a sua realidade. Que ferramentas podem ter as pessoas que você que pensa, por exemplo, das declarações de patrimônio, de que forma as pessoas podem revertir esses efeitos nos monumentos? Você que acha? É uma das perguntas que eu tenho para você, que está em relação com seu tema, né? Sim, toda a problemática, né, da derrubada de todos esses processos está diretamente ligado com a ideia do patrimônio, e a gente precisa se atentar também como a ideia do patrimônio se constitui, né?
por exemplo, o caso brasileiro. A gente tem uma sedimentação desse mito bandeirante e, a partir disso, tem essa discussão sobre a preservação disso, que está calcado na ideia de patrimônio, de preservação, mas que também advém de um modelo europeu de pensamento, né? A gente não tem particularidade acerca disso, né? Um pensamento sobre isso próprio. Então, acho que um dos meios de se repensar isso é propriamente trabalhar essas contranarrativas, né? Acho que como a gente se depara com essa história, né, essa história dita oficial, ela é uma história somente de silenciamento, né, desses povos que justamente foram massacrados por essas figuras, né, esses heróis ideológicos que estão aí no espaço urbano. Existem, é muito difícil de falar agora um meio exato, né, de se reverter isso, de se pensar, mas eu acho que principalmente acho que parte de uma educação de base, né, de pensar quem são esses heróis. Existem muitas histórias de se colocar apontamentos, né, de quem foram essas pessoas, mas eu acho que isso não resolveria de fato. Existem alguns projetos, como o da Érica Malunguinho, de levar esses monumentos, essas estátuas para museus, né, ter fazer um estudo sobre um levantamento sobre todos esses monumentos, essas estátuas, e dispensar o que pode fazer com isso, que é o que aconteceu em alguns casos na Alemanha pós-nazismo, né? Então, é um estudo de dispensar, né? Cada um vai ter uma particularidade, alguns vão preferir que realmente sejam descartados, outros que prefiram que vão para um museu. Acho que eu não tenho uma resposta muito bem para isso. Quer dizer, eu tenho um pensamento bem particular, que seria realmente a retirada e que não faz sentido permanecer ali, nem levar para um museu. Mas eu acho que é uma problemática muito mais estrutural, né? De se ter falar que agora dá uma solução, né? Acho que a gente precisa estar aberto a questionar, né, esses monumentos, como esse espaço é construído, e algo que não é feito, né, atualmente. Ok, obrigada, Keke. Não sei se alguma outra pessoa tem... sim, Ana Cristina, novamente a sua mão. Ana Cristina, tem a palavra. Obrigada. Kaique, eu acho que nós vamos precisar de um afastamento no tempo para olhar para esses episódios com um pouco mais de segurança. Entendo quando você demonstra a sua opinião pessoal de descarte, mas veja que nós próprios nós lutamos tanto contra apagamentos, e esse seria um tipo de apagamento, e é um tipo de apagamento que precisa ser considerado como apagamento, porque esse apagamento também tem consequências. Não seria muito radical essa ideia de apagamento das figuras que parte ou parcela da população considera que não deveria estar representado assim por meio de estátuas e outras, até como nomes de pontes e ruas nas grandes cidades. Isso não seria também um apagamento e, como tal, não traria algumas consequências muito ideológicas e talvez problemáticas? Ei, Ana, eu não consigo enxergar de uma forma tão lúcida a retirada desses monumentos pátrios do espaço urbano como um apagamento, porque o que aconteceu ele não vai ser apagado, né? Ele está na história, ele está sendo replicado, e isso está no espaço urbano, ele está ali sendo um agente produtor de sentido. Ele está ali sendo algo imponente, ele está resultando em algo, seja
agora ou seja depois. Eu não vejo diretamente a retirada como um apagamento, porque a história está aí, continua sendo replicada, né? Continua sendo se dá continuidade e é transpassada. E eu vejo mais como realmente uma readequação. E muito além de questão de posicionamento político, né? Eu acho que é mais uma questão de dívida histórica com povos que foram totalmente dizimados em virtude dessas imagens que estão ali sendo adoradas em meio à praça pública, como a imagem dos bandeirantes. Não necessariamente precisaria tirar e colocar uma imagem de um tamoio em pleno Ibirapuera. Não necessariamente sobre isso, mas não exaltar essas imagens. Assim mesmo como nomes de ruas, eu não consigo enxergar uma problemática na mudança. Não, muito pelo contrário, eu acho um crime a gente ter ainda inúmeras ruas e avenidas com nomes de generais, de coronéis, da ditadura militar, agentes pessoas que deram sumiços em centenas de pessoas durante os processos ditatoriais. Então, assim, eu não consigo enxergar isso como um apagamento, mas sim como uma forma de não é pagar uma dívida, que isso não vai nunca ser pago, né? Mas uma forma de se readequar. Mas é claro que a gente está numa sociedade muito múltipla e tudo mais, então é aquela velha história sobre a guerra de imagens, né? Enquanto a gente estava aí propondo a derrubada de monumentos escravocratas, outros monumentos que são em homenagens a povos negros, indígenas, foram também vandalizados, né, como dizem. Então, a imagem, o busto em homenagem a George Floyd, pouco tempo depois da sua inauguração, foi banhado de tinta. Então, tem muita coisa, né, a ser discutida dentro desse processo. Bom, Thaís Costa Oliveira tem a mão levantada e também ela fez uma contribuição por o chat, então vou dar a palavra a ela, tá? Thaís? Sim, boa tarde, gente. É muito bom acompanhar a mesa de vocês. Obrigada pela contribuição de cada um. E só indo um pouco nesse comentário que o Kaique trouxe, assim, eu concordo com a fala dele e acho muito importante a gente lembrar também, enquanto uma estrutura plástica, é essa leitura que se atribui a uma escultura, né? E a leitura que se atribui a uma escultura que tem um pedestal. O que isso representa dentro da história da arte? Que tipo de símbolo se cria em cima de um personagem a partir do momento que ele não só é colocado num pedestal, como ele é colocado numa materialidade que resiste, né? A estrutura física de uma escultura num espaço público e uma estrutura física de uma escultura num espaço público com uma materialidade específica que é feita para a duração, né? Para a durabilidade. E a importância da gente pensar isso também em relação a, considerando a questão de patrimônio, que é sim fundamental, é sim muito importante, os nossos patrimônios que têm sido remanejados para outros países, por exemplo, o planejamento urbano do Lúcio Costa, enfim, várias questões de patrimônio recentemente que foram realocadas por uma falta de um olhar cuidadoso tanto quanto para essas materialidades outras que precisam sim de uma proteção, né? E precisam sim de um cuidado e precisam sim de uma atenção. Enquanto que outras aí realmente caem num espaço que eu acho que as leituras são diferentes, assim, por mais que as ações possam pura e simplesmente parecerem similares ao ponto de serem iguais, eu acho que a leitura e o contexto de cada uma conta muito mais nesses momentos, assim. Uma coisa é a gente questionar um apagamento de minorias, por exemplo, e outra coisa é a gente não resistir a um apagamento que é natural da ordem do caminhar das coisas, assim, do caminhar das mentalidades e dos pensamentos. Então, só trazendo essa ideia aí. Sobre o chat, né? A Thaís perguntou aqui, gente, para mim. Eu posso responder? Dá tempo ainda? Ana? Sobre a questão da memória, né? Da arte urbana, ela falou... Ah, não, foi o Mário. Foi o Mário que perguntou
falando em apagamento, etc., queria ouvir mais a Thaís Aragão falar um pouco desse site da Memória da Arte Urbana em Brasília, que eu não conheço. Não é um site, tá, o Mário? Eu fiz uma análise do Instagram chamado Mitos e Letras. A questão memorial da arte urbana, né, sobretudo da pichação, que é meu tema de interesse, é muito complexa, né, porque indo de encontro muito que o Kaique disse, né, essas histórias de vencidos, né, as histórias dos dominados, elas não são contadas no espaço urbano, né, e nem nos espaços institucionais. Então, a pesquisa ela se faz como uma tentativa de começar a pensar nesses parâmetros memoriais em conjunto com os artistas urbanos, né, para a gente conseguir criar, né, organismos, arquivos, criar essa historicidade, não necessariamente só oral, reconhecendo a história oral, né, como importante para a constituição dessas narrativas linguísticas, visuais, poéticas desses artistas, mas também reconhecendo que a gente precisa pensar nesses parâmetros, né, a longo prazo. Os artistas urbanos, eles já possuem recursos memoriais, os pichadores, os grafiteiros, porque não é muito conhecido, né, dentro dessas dinâmicas institucionais, dentro da universidade e dos parâmetros convencionais de constituição de memória. O que normalmente a gente tem de arquivo físico memorial desses artistas é o que chamamos de black books, que são grandes livros, né, de rabiscos, de esboços sobre os desenhos que eles vão fazer na arte urbana. Também tem registros jornalísticos, que é a relação midiática, onde eles guardam os recursos, né? E vocês estão escutando, gente? Dá para escutar? Sim. Os recursos, né, jornalísticos falam não só sobre pichação e grafite, mas sobre uma imagem que, às vezes, tem ali do lado uma pichação e um grafite, eles guardam como registro histórico. Então, existem esse black book, que vem de uma origem do grafite contemporâneo estadunidense, que é uma forma de registro pessoal desse artista. Um dos grandes colecionadores de Brasília é um grafiteiro chamado Gilmar Satão, que ele foi um dos primeiros pichadores de Brasília, ele é ceilandense, e ele tem vários black books contando essa história da pichação dessa maneira intermediática, né? Dessa maneira mais vinculada a um certo tipo de colagem, né? É um certo tipo de resgate dessa memória a partir das poucas imagens que aparecem na nossa comunicação convencional, né? Nas grandes comunicações de massa. Então, acho que o Instagram, por mais que a gente pense, né, e considere, claro, todas as problemáticas existentes dessa plataforma, na questão de não só de algoritmos, mas como ela modula, né, nossas formas de ver o mundo, de ver a cidade e o espaço urbano, ela é considerada uma oportunidade desses próprios artistas constituírem histórias visuais. Por mais que tenha essa relação de impermanência, né, do feed que passa e toda essa relação do apagamento, é uma potência de registrar em algum espaço-tempo essas imagens. Essas imagens da arte urbana e da pichação contando sobre essa história, né? Contando que tem um estudo caligráfico, que tem um estudo estético, e não só é um ataque ao monumento público, por exemplo, mas é também narrar nesse espaço público que essas pessoas que foram violentadas historicamente, elas têm que dizer. Mesmo que elas digam só com rabisco ou uma palavra, só com esboço, e uma coisa que a gente, fora desse contexto, né, periférico, não reconheça. Ou as pessoas que, como eu, sou periférica e estudo isso, conseguem compreender essa linguagem, né? Enfim, eu acho que é isso. E eu acho que a pesquisa acadêmica, né, e com certeza todas as políticas públicas que foram realizadas para ingressos de pessoas como a gente na universidade, elas são essa tentativa de construir essas narrativas, essas histórias dos vencidos, né? Essas histórias invisíveis.
que tem nome, tem cor, tem estudo artístico, tem toda uma dimensão. Então, eu estudo justamente isso. Eu estudo esses monumentos que devem ser quebrados, pichados e cuspidos. Obrigada. Bom, fiquei um momentinho sem microfone, mas acho que voltou. Então, a Thaís, muito obrigada por sua intervenção, muito pertinente, com muita força também, abrangente de muitas das ideias que estão aqui presentes nesta mesa. Então, por último, não sei se fica alguma pessoa que tenha uma última pergunta, temos uns minutinhos demais antes da próxima mesa. Se tem, podem levantar a mão. Não temos? Então, fica, por último, agradecer a cada um de vocês por sua apresentação, pensar que esse exercício também de fala permite que nós demos conta das distintas maneiras de estar na pesquisa, dos temas, dos problemas, das preocupações de cada um dos colegas do programa de pós-graduação. Então, ficou um exercício muito interessante. Também, nesses exercícios, não temos muito tempo para responder, fazer todos os comentários que temos pendentes, mas acho que talvez isso que ficou na fala como discussão potente são das coisas mais que nos movem nos últimos tempos, sabe? Então, acho que lo temos muito vivo, muito presente, por isso também acho que a discussão tornou alrededor desse tema. Obrigados a vocês por a presença e, pois, agora, em uns minutinhos, temos a próxima mesa. Convidamos para que fiquem aqui, continua depois de um pequeno time out. Então, obrigada novamente e boa tarde para todos. Eu poderia só falar uma coisa antes da gente encerrar? Quero que sim, se você quer. Não, porque observando um pouquinho, né, as dinâmicas de todas as falas, eu acho que talvez a dinâmica do jogo tenha sido a menos, vamos dizer assim, ativista, no sentido da macropolítica, né, apesar de que eu acho que todos também estão trabalhando numa micropolítica, mas dizer também que os movimentos coletivos e os nascimentos dos movimentos coletivos são um movimento de micropolítica, por mais embrionário que eles sejam. A gente até brincou agora aqui no WhatsApp, e agora não tem jeito, nasceu de vez o coletivo porque a gente veio ao mundo, né? A gente se mostrou. Então, dizer que esse movimento, né, que eu acho muito forte, que acontece dentro do coletivo, né, de você se desterritorializar pelo outro, que ele pode acontecer tanto no âmbito dos sócios como no âmbito individual, é o que a gente faz como exercício também o tempo inteiro nesses lugares urbanos, né, nos lugares urbanos e da leitura que a gente faz desses lugares e como que a gente se coloca neles e como que a gente tem que desterritorializar os nossos pensamentos e entender o que está acontecendo e se reterritorializar em outros pensamentos. Então, eu acho que o jogo da gente foi muito esse exercício no pequenininho, que foi o link que eu consegui trazer aqui para esse todo que vocês trouxeram, que foram movimentos muito fortes. E queria agradecer, tá bom? Obrigada, Arlene, pela essa última observação. Achei muito importante como forma de fechar também a mesa. Obrigada. Gente, a gente vai ter um intervalo agora para que todo mundo possa beber água e passar o cafezinho para a parte da tarde. E daí, agora, em 6 minutos, a gente está de volta aí, tá bom? Então, é isso. Beijos, até logo.